Salve, salve! Espero que você esteja bem animado e firme no Senhor. E mais uma vez expressamos nossa gratidão por sua audiência. Hoje nos encontramos diante do capítulo 21 do livro de Mateus. Portanto, vamos agora para mais um comentário com o pastor e escritor Carlos Reis. Concede-nos salvação, oramos, ó Senhor! É o que exclamavam adultos e crianças por ocasião da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Esse era o significado original da palavra Hosana. É verdade que ao longo do tempo ela passou a ser apenas uma exclamação de louvor, mas imagine o quão significativo foi esse momento. O maior reconhecimento da realeza de Cristo não era pela possibilidade dele restabelecer o reino temporal de Davi, mas no fato dele ser o Salvador do mundo. Foi mais um cumprimento das profecias messiânicas, inclusive pelo fato de Jesus não utilizar um cavalo majestoso, assim como montaria um estadista de sua época, mas de forma humilde como um servo, utilizando um animalzinho de carga, ilustrando seu reino de amor e paz. Na época de Cristo, os pobres eram humilhados, oprimidos e desprestigiados pela classe religiosa. Mesmo quando conseguissem os recursos para uma oferta pelo pecado, os funcionários do templo colocavam defeito nos animais que eles traziam e eram obrigados a vendê-los por um preço inferior e fazer o câmbio da moeda do templo com ágio, para então comprar por um preço maior os mesmos animais de outros adoradores que também foram considerados defeituosos para o sacrifício. Os enfermos e os deficientes físicos não tinham acesso ao pátio do templo por serem considerados impuros cerimonialmente. Já pensou? Além do problema de saúde, ainda carregavam o peso de que sua condição era um castigo devido aos seus pecados. Era no átrio exterior do templo, lugar destinado aos gentios, que eram colocadas essas barracas onde se fazia esse comércio em nome da manutenção do templo, mas que também alimentava a ganância de muitos. Foi ali que Jesus derrubou as mesas e expulsou os cambistas. Depois recebeu os enfermos, cegos e coxos e, além de os curar, possibilitou a entrada deles no local de adoração que antes não lhes era permitido entrar. Era o reino de Deus entre eles. Depois de descansar em Betânia, Jesus voltou ao templo no dia seguinte para ter mais um embate com os líderes religiosos. Jesus os estava reprovando e prestigiando os pobres e enfermos que eles tanto desprezavam. Ao reprovar seus valores e suas atitudes, dando acesso ao reino de Deus exatamente àqueles aos quais eles dificultavam esse acesso, Cristo estava fazendo uma revolução espiritual. Eles questionaram com qual autoridade Cristo fazia aqueles sinais, como estavam cegos e infrutíferos, como a figueira sem frutos que Jesus amaldiçoou no caminho, eles também seriam rejeitados. E é nesse contexto que Jesus conta as parábolas dos 2 filhos e dos lavradores maus. Mas é importante lembrar que Jesus reprovou os líderes, não o povo judeu, pois todos que o aceitassem fariam parte de seu reino. Não se esqueça que os discípulos eram judeus e o próprio cristianismo foi considerado uma seita do judaísmo por mais de 50 anos, até pouco depois da destruição de Jerusalém no ano 70 de nossa era. Mas é fato que Jesus estava declarando que a salvação seria universal a partir de então e todos que a aceitassem como Salvador, independentemente de sua nacionalidade, faria parte do povo de Deus. Era a profecia das 70 semanas de Daniel 9 que estava tendo seu cumprimento diante de seus olhos. Nos versos finais, Jesus se apresenta como a pedra rejeitada pelos homens, que se tornou a pedra de fundamento, a pedra mais importante para os alicerces e a pedra que tudo reduz ao pó. Esse último aspecto significa se submeter a Cristo, experiência que para os líderes era inadmissível. E você, está disposto a declarar mais uma vez que submete a sua vontade à de Cristo nesse dia? Com os arautos do Rei, você fica agora com a música
Jesus de Nazaré. Um super abraço dos seus amigos pastores Alama e Reis. Fique na bendita paz. Por onde passa, por onde anda, vai espalhando amor. Muitos o seguem pela Judeia, querem obter favor. Quem é esse homem? Outros perguntam, quem é o benfeitor? Pode ser o Messias, o próprio Salvador. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus. Ele é o Cristo, vive pregando, anunciando a paz. Suas palavras têm um encanto e um poder sem par. Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai. Nunca se achou cansado para fazer o bem. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus.